Olá, crianças! Olá, Madinho! Olá, Madinha! Olá, crianças! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós vamos ouvir uma linda história na qual nós podemos aprender grandes lições. E o nome da nossa história de hoje será O Picolé Roubado. Durante toda a manhã de sábado, Daniel estava se divertindo muito com seus amigos Rodrigo e Sérgio. Era a primeira vez que Daniel estava na casa de Sérgio, que havia convidado ele para estar lá e dito que ele podia levar o seu melhor amigo, que era Rodrigo. Mas, de repente, algo parecia estar errado, criança. Daniel parecia que estava assustado. Sérgio levou os dois meninos para o quarto e fechou a porta para que a mãe dele não escutasse a conversa deles. Então, Sérgio começou a falar sobre o clube que ele pretendia começar. É assim, disse ele com os olhos faiscando de tanta animação. Para se tornar membro do meu clube, cada um tem que roubar uma coisa. Daniel mal podia acreditar no que estava ouvindo e disse a ele: "Você está brincando, né?" Já Rodrigo parecia interessado e perguntou: "Roubar o quê?" "Roubar um doce ou qualquer outra coisa", disse Sérgio. E aí ele tirou um chocolate do bolso e disse: "Estão vendo esse chocolate? Eu roubei ele hoje de manhã lá do mercado da Dona Ana. Foi muito fácil." Daniel sabia que não era certo roubar. Depois que ele havia aceitado Jesus em seu coração, ele fazia de tudo para agradar a Jesus e obedecer a sua palavra. E agora Daniel se sentia mal em ver Sérgio com aquele chocolate, e ainda ele pegou e ofereceu um pedaço para os dois. Rodrigo já foi logo comendo de bom gosto. Sérgio recusou, porque ele sabia que comer algo roubado era errado. Então Sérgio perguntou a Daniel: "O que há de errado com você, Daniel? Vai me dizer que você é um medrosinho daqueles que fica indo na escolinha da igreja, na EBD ou no Kids e não quer fazer uma coisa tão fácil?" Daniel disse: "Eu não acho que roubar é prova de coragem." Estava todo sem jeito já, se esforçando para não chorar. Aliás, roubar mostra que você não é um cara legal e que você não entende nada sobre Jesus. Eu não entraria no seu clube nem que você me pagasse R$ 1 milhão para eu entrar. Se roubar é o preço, eu estou fora. Então Daniel caminhou até a porta e chamou Rodrigo: "Vamos, Rodrigo." Mas Rodrigo permanecia em silêncio, sentado, com um rosto bem sério. Daniel podia ver que seu amigo estava tentando tomar uma decisão. Então Rodrigo disse: "Ora, Daniel, afinal, quanto vale um chocolate? Não é como roubar um banco ou algo assim. Eu gostaria de experimentar." Espantado, Daniel viu Rodrigo levantar-se correndo e disse: "Volto já!" E desapareceu. Onde será que foi Rodrigo, crianças? O que será que ele foi fazer? Daniel disse: "Vou para casa." Mas Sérgio agarrou ele pelo braço e disse: "Você não vai. Você vai ficar aqui e esperar o Rodrigo voltar para ver como ele é corajoso." Sérgio era um menino maior do que Daniel, então Daniel ficou com medo e achou melhor ficar por ali. Mas o tempo todo, criança, Daniel ficava pedindo no seu coração: "Senhor Jesus, me ajuda a falar a teu respeito para o Sérgio e para o Rodrigo. Me ajuda a explicar para eles o preço que o Senhor pagou na cruz pelos nossos pecados." Parecia que Rodrigo ia demorar, mas após 10 minutos ele entrou no quarto correndo e ele gritou ofegante: "Querem saber?" Foi facílimo! E tirou um picolé e foi passando no nariz de Daniel e disse: "Olha, esse eu comprei." Mas tirou outro do bolso e disse: "Esse eu roubei enquanto o sorveteiro estava pegando troco e ele nem viu." Mas Daniel sabia que alguém tinha visto Rodrigo roubar aquele picolé. Deus havia visto, porque Deus vê todas as coisas e nós não podemos esconder nada de Deus. Dentro dessa caixa de picolé tem alguns picolés, alguns sabores e algumas cores, crianças, que vão nos ajudar a entender um pouquinho do que está acontecendo nessa história. Então, a primeira cor de picolé que nós temos aqui é a cor
Amarela, criança, pode ser um delicioso picolé de creme, não sei. Mas eu quero falar para você da cor. A cor que nos lembra aquele que vê todas as coisas, que é o nosso Deus. Deus é aquele que criou todas as coisas, criou eu e criou você. E a Bíblia diz que Deus nos ama, que Deus ele é perfeito e que nele, crianças, não tem pecado. A Bíblia diz que Deus está preparando um lindo lugar lá no céu para eu e você morarmos. E Ele quer um dia, quando você ficar bem velhinho, Deus vem te buscar e você vai ficar com Ele morando na eternidade. E lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter nada de ruim, porque você estará com Deus, onde tudo é perfeito. Sérgio disse a Rodrigo: Você é mesmo corajoso, Rodrigo. Você passou no teste e agora você pode fazer parte do meu clube. Mas Daniel ficou muito triste e disse a Rodrigo: Rodrigo, você não podia ter feito isso. Deus não quer que a gente roube, e roubar é pecado. Ah, não comece a fazer pregação, disse Sérgio a Daniel. Rodrigo foi ótimo e mostrou muita coragem. E Daniel insistiu: Eu já te falei que roubar não é prova de coragem. Rodrigo já estava ficando inquieto. E ele disse: acho que não faz mal. Afinal, quanto vale um picolé? Não faz diferença. Mas enquanto o Rodrigo falava, Daniel já ia notando que ele não estava tão feliz como quando ele tinha entrado naquele quarto. E Rodrigo foi notando que Daniel foi saindo em silêncio do quarto. Daniel foi lá para sua casa e sentou-se na escada na frente da casa, esperando que o Rodrigo o seguisse, pois ele queria conversar com Rodrigo sem a interferência de Sérgio. Ele queria explicar para Rodrigo sobre o pecado e o preço que Jesus pagou por ele. Daniel parava enquanto esperava, e então finalmente chegou Rodrigo. Dava para ver que Rodrigo não estava com muita vontade de encarar Daniel. Rodrigo estava cabisbaixo, mas logo ele tentou se desculpar e disse: Eu não sabia que seria preciso roubar para ser membro do clube, mas foi apenas um sorvetinho. Não tem importância, não é? Daniel disse: Mas para mim tem importância. Roubar não é bom e é um pecado contra Deus. O pecado, criança, ele desagrada a Deus. O próximo sabor que eu vou tirar aqui é um sabor que nós gostamos muito, mas a cor dele nos lembra das coisas que nós não devemos fazer. Vamos ver que cor é essa? O picolé, ele é delicioso, né? Chocolate. Quem não gosta de picolé de chocolate? Delicioso. Mas a cor escura, criança, vai nos lembrar sobre o pecado que tanto o amigo Daniel está falando para Rodrigo. Daniel estava tentando dizer para Rodrigo: o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, quando nós pecamos, criança, o nosso coração, ele fica assim, ó, todo sujo, todo machucado, fica ferido e nós ficamos tristes. Como Rodrigo estava triste naquele momento por ter cometido um pecado. Rodrigo ficou pensativo e depois ele disse: realmente eu não entendo muito sobre Deus. Eu fui apenas algumas vezes com você na escolinha da igreja. Eu gostaria de ter ido mais, mas você conhece meu pai. Ele gosta de passear nos domingos e pescar. E o meu pai disse que religião e igreja é coisa de velho. Esse sabor também é muito gostoso e a cor vai nos ajudar a entender o que Daniel estava dizendo ao seu amigo. E esse sabor é hum, de morango, crianças, ou melancia, eu não sei que sabor que você gosta e que lembra aqui, mas a cor vai lembrar que Daniel estava dizendo para o seu amigo Rodrigo: Jesus te ama, Rodrigo, e ele morreu na cruz pelos meus e os teus pecados, pagando um preço com o seu próprio sangue, quando ele morreu naquela cruz e ressuscitou. Lembra, criança, que a história da Páscoa nos conta que Jesus foi, carregou uma cruz, ele sofreu, ele teve uma coroa na sua cabeça de espinhos, as suas mãos foram pregadas e Jesus morreu. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia as mulheres foram procurar Jesus e o túmulo estava vazio porque ele havia ressuscitado.
E Rodrigo disse: eu não consigo entender, Daniel, o que você está dizendo. Como que Jesus pagou por meus pecados na cruz? Por que ele se importaria tanto assim comigo? Eu não entendo. E no mesmo instante chegou Dona Laura, a mãe de Daniel, e disse: Rodrigo, sua mãe acabou de ligar e perguntou se você pode almoçar aqui conosco. Ela vai sair com seu pai. Então ela disse: vamos almoçar. Enquanto os meninos iam entrando, Rodrigo foi olhando para casa e disse: ai, Daniel, eu gosto de ficar aqui. Lá em casa, a minha mãe trabalha sempre e depois ela gosta de sair com meu pai. E eu muitas vezes acabo ficando sozinho. Aqui é muito mais legal. E Daniel ficou espantado em ouvir isso, pois ele achava a casa de Rodrigo muito melhor do que a dele. Lá havia 2 televisões grandes, havia jogos que Rodrigo tinha para poder brincar, e na casa dele não tinha essas coisas. Na casa dele até tinha uma TV pequena, mas a família dele quase nem assistia, por causa que eles ficavam juntos. Os pais ajudavam no estudo, depois eles faziam alguns jogos de mesa junto, com Daniel e sua irmãzinha, e isso era muito legal naquela família. Após os meninos lavarem as mãos, eles se sentaram à mesa para almoçar. E o senhor José, o pai de Daniel, fez uma oração, agradecendo a Deus pelo alimento e também agradecendo por Deus ter enviado Jesus para morrer na cruz por nós, por ter pago o preço pelos nossos pecados. A comida estava sobre a mesa, um cheirinho gostoso da comida, mas Dona Laura notou que havia algo errado. E que houve com vocês, meninos? Nenhum de vocês está comendo. Comeram muita coisa lá na casa de Sérgio? Daniel disse: não é nada não, mamãe. Só não estou com muita fome. Nem eu, disse Rodrigo. Mas de repente, crianças, se ouviu um sininho. O que será esse sininho? O pai de Daniel disse: o sorveteiro está trabalhando demais hoje. Já é a segunda vez que ele passa hoje vendendo sorvete. E Daniel, nessa hora, se levantou da mesa e saiu correndo porta fora, sem pedir licença para ninguém. E o seu pai ficou surpreso, olhando e disse: o que é que ele tem? Onde que Daniel foi? Você saberia dizer o que Daniel foi fazer? Mas em poucos minutos, Daniel voltou e disse: desculpem eu ter saído desse jeito, mas eu precisava fazer um negócio muito urgente que não podia esperar. Todos olhavam para ele, querendo perguntar o quê, mas ninguém perguntou. Mas Daniel disse: bem, é que tinha um amigo meu que estava devendo ao sorveteiro um dinheiro por um picolé, mas agora ele não deve mais nada, porque eu paguei. Rodrigo baixou a sua cabeça e Daniel continuou: quando o papai agradeceu por Jesus ter vindo morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados, eu fiquei pensando que se eu pagasse o picolé que o meu amigo estava devendo ao sorveteiro, ele poderia entender um pouco melhor o que significa Jesus pagar o preço dos nossos pecados na cruz. E Rodrigo começou a chorar e disse: fui eu que roubei o picolé. Eu sinto muito, eu não queria ter feito isso, eu não queria, Daniel, que você fosse pagar o picolé que eu estava devendo. O seu José gentilmente tocou no braço de Rodrigo e disse: que bom, Rodrigo, que você está arrependido. Você deveria ser castigado, Rodrigo, porque roubou o picolé, mas o Daniel foi lá e pagou pelo seu erro. Todos nós, disse seu José, merecíamos morrer pelos nossos pecados, mas Jesus tomou o castigo em nosso lugar quando morreu lá na cruz. Todos são pecadores e ninguém pode pagar pelos seus pecados, somente o sangue de Jesus. E este sabor, essa cor é? Que sabor você diria? De nata? De coco? Do que você gosta? A cor branca, criança, nos lembra exatamente o que o seu José está dizendo a Rodrigo, do preço que Jesus pagou na cruz e como fica o nosso coração quando nós cremos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia afirma isso, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos purificar de toda a injustiça. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e quando cremos nisso, nós somos limpos e somos perdoados por meio de Jesus. Mas como eu posso dizer para Jesus que eu estou arrependido de ter roubado o picolé e ter feito outras coisas erradas? Disse Rodrigo, enxugando as suas lágrimas. Bem, você pode baixar a sua cabeça
e falar com o Senhor Jesus, disse o seu José, e ele vai te ouvir. A Bíblia vai dizer lá em Romanos que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Rodrigo abaixou a cabeça e falou ali mesmo com o Senhor Jesus. Depois ele disse todo animado: Estou salvo! Ele estava realmente feliz em sentir que todos os seus pecados haviam sido perdoados. Vou dizer ao sorveteiro que eu roubei o picolé e vou contar como Daniel pagou pelo picolé e vou dizer como Jesus morreu na cruz, pagando pelos meus pecados. E assim nós vamos ao último sabor que tem aqui dentro dessa caixa. É a cor? A cor verde, criança. Pode ser de limão, pode ser de abacate. Eu não sei que sabor você diria que é esse picolé aqui, mas ele vai nos lembrar o que acontece com a vida de Rodrigo depois que ele aceita Jesus. Será que o sorveteiro sabe alguma coisa sobre Jesus? Sem nem esperar a resposta, Rodrigo olhou para Daniel e disse: Muito obrigada, Daniel, por ter me feito entender como foi que Jesus pagou pelos meus pecados na cruz. E todos os dias eu vou agradecer pelo sangue dele derramado naquela cruz. O coração de Daniel estava quase explodindo de tanta alegria por ver o que havia acontecido. Sentou-se, serviu um prato bem cheio e disse: Vamos comer. E Rodrigo parou um instante de comer, abriu um sorriso e disse: Sabe mais, Daniel? Eu vou falar com o Sérgio sobre Jesus. Vou explicar para ele como foi que Jesus morreu pelos meus e os pecados dele. Ótima ideia, disse Daniel, agradecendo em seu coração pela resposta da sua oração. Sabe, criança, essa cor, ela nos lembra que nós temos que crescer em Jesus. O que Rodrigo estava fazendo ali? Ele aceitou Jesus no seu coração. Então, agora, ele tem que falar para outras pessoas. Ele tem que ler a Bíblia e falar de Jesus a outras pessoas, como ele desejou. Falar para o sorveteiro, falar para Sérgio. Isso é crescer, criança, como as árvores. Isso é dar frutos. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos então que entender que a nossa vida com Jesus, ela precisa de um crescimento e para isso eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso ir à igreja, eu preciso falar do amor de Jesus a outras pessoas. Que essa linda história venha te ensinar muitas lições, crianças. Que há coisas na vida que a gente não pode fazer só para agradar os nossos amigos ou para entrar em um clube, como foi aqui com o Rodrigo. Seja como o Daniel, seja um amigo que vai mostrar Jesus a outros amigos. Que Jesus te abençoe e que você tenha uma linda e uma abençoada semana. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo. Olá, criança.